Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos à segunda-feira, que tem como título A Imutabilidade da Lei de Deus. Então, essa semana, estamos falando sobre o fundamento do governo de Deus e falando sobre a questão da lei e o santuário. Lembrando que o nosso tema geral é o grande conflito. Queridos, eu falei sobre alguns assuntos no decorrer da semana e disse que iria apresentar materiais. Na verdade, decorrer da semana, assim, final de semana, né? A gente já gravou sábado e domingo. Então, dentre eles, ó, primeiro fica aí a lição do próximo trimestre, vai ser sobre o Evangelho de Marcos. Então, temos um encontro aí a partir do mês de julho, tá certo? Outro aspecto também interessante é que eu citei na lição de ontem, que é interessante ler o livro As Três Mensagens Angelicais de Ellen White, principalmente o capítulo que fala sobre a terceira mensagem, o terceiro anjo, e você vai ver que ela fala que a mensagem do terceiro anjo é a justificação pela fé. Então é bem interessante para nós, adventistas, para entendermos Apocalipse 12 e 17, tá certo? E outro detalhe que também faltou é que na lição de sábado, sempre na introdução, a gente fala dos capítulos para ler do grande conflito essa semana. Vamos lá conferir então quais são os capítulos? É o 25 a 27. Tá bem fácil, apenas 3 capítulos e a gente costuma dar uma olhada nesses capítulos na sexta-feira, tá bom? Falando sobre esse aspecto da imutabilidade da lei, você tem que olhar alguns textos que é até conhecido, mas bem interessantes que fala sobre a lei. Mateus 5, 17 e 18 é o próprio Jesus falando: Não pense que vim revogar a lei aos profetas, eu vim cumprir. Aí a lição traz também Eclesiastes no capítulo, deixa eu só dar uma pescadinha aqui, Eclesiastes 12, 13 e 14, que fala também sobre a questão da lei, que a gente precisa entender que a justiça, né, o temor de Deus e guardar os seus mandamentos. Então, os mandamentos de Deus é fiel e justo. Como adventista, seguindo os costumes dos reformistas, e um desses, John Wesley, ele afirmava o seguinte: a lei ritual ou cerimonial entregue por Moisés aos filhos de Israel, contendo todas as injunções e demandas relacionadas ao antigo sacrifício e serviço do templo, nosso Senhor veio destruir, dissolver e abolir. Mas a lei moral, contida nos 10 mandamentos e reforçada pelos profetas, ele não removeu. É assim que também acreditamos. A lei cerimonial, Cristo fez questão de destacar vários aspectos que não estavam corretos e, por meio da sua própria vida, ele mostrou mudanças que tinha que fazer. Mas a lei moral, que lei é essa? Os 10 mandamentos, era para se manter fiel em guardar. Na verdade, até em alguns momentos da Bíblia, quando se refere à palavra mandamento, não necessariamente é Êxodo 20, a tábua dos 10 mandamentos. Se refere a mandamentos como ordenanças. E essas ordenanças, muitas delas não mudou, independente do tempo. Entretanto, as que eram cerimoniais, você vê que até a cultura de lavar as mãos antes das refeições que acusaram Jesus e seus discípulos, ele quebrou. Olha o aspecto do sábado, ele guardou, mas guardou de uma maneira diferente para o judaísmo. Então não é que ele deixou de guardar. Por isso que o nosso modelo para a guarda do sábado é Cristo e não a cultura judaica. Nós, adventistas, não guardamos o sábado igual aos judeus. A gente segue o modelo de Jesus, fazendo bem, se necessário, colher para se alimentar. Então, não criando perfeccionismo, um pensamento perfeccionista, ou até mesmo negligenciando de fazer a nossa parte humana em cuidar de pessoas. A lição ainda continua trazendo aí, compare Êxodo 34, 5 a 7, Romanos, Salmos. Qual é a relação entre a lei de Deus e seu caráter? A lei de Deus, ela é o quê? Justa, boa e correta, assim como Deus é. A sua lei, ela vem para auxiliar o ser humano. E é o que Deus mais faz conosco. Nos auxilia em nossa jornada da vida. Por isso, não fique tentando encontrar defeito na lei, mas sim siga, seja obediente ao Senhor. Lembrando sempre que em nenhum momento estamos destacando que a lei salva. A lei nunca salvou, porque nem na época de Moisés se acreditava nisso, que a lei salvava, e nem em nossos dias a lei ela salva.
mas a lei sempre apontou o caminho do que era certo, justo e que agradava a Deus. Que possamos viver para agradar ao Senhor. Amém? Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, obrigado por esse momento que estamos aqui estudando a lição. Ajude-nos a crer, confiar e crescer na Tua graça. No nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Brigadão por sua participação.